Bom dia, gente. Olha lá quem tá tomando café. Não é assim. Esqueci, Pisco. Cadê? Pisco tomando café. Bom dia, gente. E aí? Pisco sempre tá aqui, né? Ainda dizem que gato é egoísta, né? Não sei o quê. Pisco é egoísta também, né? Mas eu acho que o ser humano também é egoísta. Né, Pisquitos? A gente tinha que fazer uma limpeza de tártaro no Pisco, né? Porque ele tá com um problema aqui. Ele não consegue mastigar direito. Tem mó dó. E aí, gente? O Pisco não é gordo. O Pisco é fit. O Pisco é só magrinho. Agora, a Titia não. A Titia é uma balofa. A Titia é gorda. A Titia é. Não é bullying, não, tá? A Titia é balofa. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui as dúvidas de vocês. Esse é a nossa live, o nosso programa. Olha como é que eu tô louca. Eu tô achando que eu tenho programa, gente. Tô maluca. Todo dia de manhã eu tiro as dúvidas de quem entra ao vivo, tá? Tem que entrar ao vivo. Aprendam isso. Bom dia, Claudinha. E aí vocês pedem aqui e falam assim: me chama, eu. Por quê? Porque quando a gente começou a fazer isso, as pessoas apertam sem querer no botão, mas elas não querem participar. Então eu dei muito susto em muita gente. Então é mais fácil quando a pessoa fala eu, porque aí eu clico na pessoa, tá? Nossa, cabelo branco aqui. Então vamos lá, vamos ver se alguém já disse eu, se alguém se anima. Lembrando que tem algumas pessoas que eu não chamo, não é porque eu não quero chamar não, mas é porque já vieram muitas vezes e aí eu espero o tempo para dar vez para outras pessoas, certo? Bom dia, Pisco. Viu, Pisco? Estão dando bom dia para você. Ok? Vamos lá? Quem vem? Só falar eu. Lembrando que as dúvidas de vocês sempre são importantes, independente da dúvida. Vamos lá. Maria Flor Massa, alguma coisa. Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Tudo Bom bem? dia mesmo. Tudo bem, tá na Me, cama ainda. mas você pediu, né? Você botou isso. Pedi, Ah, pedi, pedi. me fala seu Sabe qual é a nome minha dúvida? e de Maria onde é que Flor, você é e a sua Belo dúvida. Horizonte. Belo Opa, Horizonte. Olha aqui, eu hoje vou começar as minhas experiências. E eu queria que você me respondesse uma coisa que eu vejo muita gente falando e ainda não estou entendendo, apesar de ter visto seus vídeos das duas aulas. O que é alimentar o fermento? boa a sua dúvida. Muito boa mesmo. Fico na dúvida, porque eu não estou entendendo. Porque a gente bota ali para crescer, marca, ele vai subindo, mas o que é alimentar? É porque alimentar é a próxima etapa. O que que acontece? Agora a gente está começando a criar, certo? Quando a gente começa a criar, a gente ainda não dá comida nova para ele. A gente chama alimentar, refrescar, multiplicar. Deixa eu lembrar, tem vários sinônimos. Quando a gente coloca água nova e farinha nova nesse Naquele fermento. mesmo Mas pote? aí que acontece? Quando a gente está criando, a gente vai pegar uma parte daquele que você está fazendo e vai numa nova proporção refrescar, alimentar, dar nova farinha e nova água. Mas ainda não chegou o momento. No Ah, dia, tá. no dia a dia, quando o fermento já estiver criadinho, toda vez que você precisa usar, você precisa refrescar, precisa alimentar, para ele crescer, multiplicar, ficar ativo e aí você utilizar no pão. Ah, mas isso você ainda não ensinou. Oi? Essa Isso aula ainda ainda não não. foi, nas aulas ainda não mostramos. Não. Ah, Por isso que você ah, teve a então dúvida, tá. mas é Então por isso que eu fiquei importante. confusa.
Não, é Porque importante. eu vejo várias pessoas falando, eu assisti às aulas 2 vezes, e, gente, eu não vi ela falando Gente, a disso. mulher é louca, ela não falou isso. Cadê isso? Onde? Não, não Voltei acho que a mulher é louca, não. Eu acho que assistindo as de pessoas novo. é que são loucas. Sim, são! Sabe por quê? Porque as pessoas que tem é aquele negócio que eu falei, é um mundo muito heterogêneo. E assim, eu preciso realmente que muitos, a maioria, faça do início. E no início É, não tem. Então, se não tem, por que falar uma coisa, né? É aquele negócio. Para isso que a professora vai chegar com a conta de porcentagem se o ser humano ainda está aprendendo um, dois, pois é, acho três? que as pessoas são meio aflitas, ou já ouviram o galo Sim, cantar, mas não sabem aonde. pois é. Aí quer todo mundo colocar aquele galo lá. Você está correta mesmo. É, E como é um espaço ok. livre, a gente acaba ficando com dúvidas. É normal. Mas é muito pertinente você falar. Pode aguardar. E agora você já sabe. Alimentar, refrescar, Sim, é a multiplicar, mesma coisa. colocar para crescer. Tem muitas formas de falar a mesma coisa, que é dar a farinha nova e mais água. Tá bom? Ok, ok. Muito obrigada pela Obrigada, sua Nanda. Vou dúvida. continuar Acaba seguindo. da paz para todo Ok. mundo. Bom dia para você. Porque ficou confuso. Para você também, muito obrigada, viu? Um beijo. Nada. Viu, gente? Olha a lição. Quem está lá desde o início não precisa ficar aflito. Eu sei que muitos de vocês têm o fermento, eu sei que para muitas pessoas algumas coisas podem ser muito básicas, mas para outras não são. E eu acho muito importante que todo mundo aprenda com todo mundo. Chamei alguém que falou eu aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Bonito o seu óculos. Ah, obrigado. Gostei muito. O Rodrigo tem um parecido. Me fala seu nome, da onde você é e a sua dúvida. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Meu nome é Lucas. Lucas. E eu tenho uma dúvida, eu estou acompanhando o Melhor Pão do Mundo, só que eu já estava fazendo o fermento natural. Eu vou fazer do Aham. início junto com você para acompanhar, mas eu tenho duas dúvidas, porque eu já tentei Vai. fazer alguns pontos de fermento biológico, e aí alguns deram um pouco certo, outros não deram tanto. Aí eu vi você falando sobre autólise. E com Sim, certa ênfase que a autólise é toda farinha, toda água só, e deixar descansando, não tem isso. fermento, né? Aí a minha dúvida é o seguinte, sobre a autólise. Eu juntei a farinha com a água, deixei descansando, sei lá, uma meia hora. Aí se eu achar que já tá bom, é só eu pegar o tanto de fermento natural que eu quiser e colocar na massa e misturar? Sem diluir em água, Sim. sem nada? Mas aí Entendi. ele Aí tem eu... que estar ativo. Ele tem que estar ativo. Ah, não. Aham, com certeza. Sim, não Aí eu precisamos só diluir. esconder o fermento. Deu uma falhada aí, mas vai melhorar. Tá bom agora? Tá ficando meio robótico. Sabe aquelas pessoas que não querem aparecer no Globo Repórter? Não sei se é da sua época, você tem cara de ser novo. Mas Ficou melhor aparecia agora? assim, na minha época aparecia. Quando as pessoas não queriam ser identificadas, ficava assim. Mas a gente já identificou você. Entendi. Melhorou agora? Não precisa. Eu tô mais perto do Não, modem. mas relaxa, vai melhorar. É, não precisa diluir. Se for fermento natural e ele já estiver ativo, pode misturar. Você vai misturar na sua massa, dependendo da diluição que você usa, vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Se for líquido ou se for firme, vai te causar mais dificuldade ou não, mas isso é o de menos. E você vai depois colocar o sal. E se for alguma coisa com sabor, você vai acrescentar as outras coisas também. E o que era a outra coisa? Entendi. Que você já falou no início, foi honesto que eram duas. É, a outra coisa, só sobre o cheiro do fermento, tá me ouvindo agora melhor? Sim, tô. Porque o meu fermento, a receita que eu segui, o moço ele colocava num recipiente, aí quando o fermento estava pronto, ele colocava a isca no vidro, e aquele fermento que já estava ativo no dia, ele fazia o pão. Eu coloquei numa vasilha, que é tipo alumínio, aí ele ficou com um cheiro meio avinagrado. Eu queria saber se isso é um problema, se ele está muito ácido ou não. O que acontece? Quando vocês fazem coisas da vida, da internet, do não sei o quê, fica muito complicado. Por quê? Porque eu realmente não sei o que vocês fizeram. Existe muita coisa. Dependendo da Entendi. farinha que você utilizar, o cheiro vai ser mais ácido, sim. Vai lembrar coisas avinagradas. Não quer dizer Uhum. que está ruim ou que está bom. A gente tem que
tentar buscar na origem do método que você seguiu o que é esperado. Mas, infelizmente, algumas origens não falam tudo. E aí gera dúvida na gente, como você está tendo. Né? A pessoa faz, né? O ser humano faz, joga no universo e a gente fica com as dúvidas. É verdade. Então, assim, quando eu pego e falo para vocês, ó, vocês vão achar um cheiro disso, disso, disso. Mas pode variar. Vocês têm que olhar o quê? O aspecto, se não tem mofo, se tem atividade. Porque os aromas, eles variam muito. De acordo com o quê? Com temperatura e farinha que você está usando. Então, tem inúmeros aromas que pode acontecer. Mas você sempre fica mais atento ao aspecto. Não pode ter mofo, tá? Se tem atividade e não tem mofo, você está indo pelo caminho certo. Os aromas são muito particulares de cada farinha. Então, não assusta com os aromas. É lógico que se tiver podre, você vai saber. Tá? Porque vai ser muito ruim. Mas isso, assim, nem precisa... Você não vai perguntar para ninguém. Você mesmo vai pegar e vai jogar fora. Com certeza. Entendi. Tá bom? Então tá bom, era isso. Continua Obrigado, acompanhando, viu, Lucas? Nada, imagina. Bom dia para você. Continua aí. Tchau, tchau. Esse negócio dos aromas pega vocês, né? Por que eu não posso falar uma coisa bem importante? Muito obrigada, viu, Lucas? Por que eu não posso falar que obrigatoriamente vão ter alguns cheiros, alguns aromas, alguns, né? Vocês vão sentir. Porque realmente o que meu nariz percebe é uma coisa, o que o nariz de vocês percebe é outra. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu tenho um exemplar aqui na minha casa raríssimo, que se chama Rodrigo, que não sente as coisas direito, né? O Rodrigo foi uma criança que não comeu muita variedade quando criança e durante a juventude ele não foi muito exposto. E nessa época a gente cria toda uma memória sensorial de aromas e sabores. Apesar de ter uma renovação de anos em anos em todo o seu paladar e toda a sua bagagem sensorial, de memória mesmo, sabe? De seu HD, de cheiro, de aroma, você precisa desse estímulo quando você é pequeno. Então, o Rodrigo é uma pessoa que se você vendar e der coisas para ele sentir o cheiro, ele vai errar a maioria. Vocês entendem? E coisas da natureza, tipo se eu der cenoura, se eu der batata. Então, assim, são aromas. Eu já tive uma mãe que cheirava tudo. Minha mãe pegava assim, tipo, papel. Ela cheirava. Inclusive, ela passou maus pedaços por isso, né? E aí, o que acontece? Eu fui criada assim. Então, quando eu fui fazer vários cursos, né? Que eu fiz o curso de bebidas para vocês entenderem o que isso é útil na hora de fazer o fermento. A gente tem exercícios que a gente fica vendado e colocam a gente para cheirar as coisas. E eu notei que a maioria das pessoas que não come bem, que não tem o hábito de comer muito variado, que não vai à feira, que os pais não fazem nada na cozinha, são adultos, né? São crianças que se transformam em adultos que não têm muita noção do cheiro. E algumas coisas acabam sendo desagradáveis, né? Então, o Rodrigo mesmo, algumas coisas ele sente o cheiro, para ele é ruim. Entende? Então, assim, na criação do fermento, existem alguns cheiros de quando está fermentando, de algumas farinhas, que não é cheiro de chulé, gente. É cheiro de fermentação láctea, de queijo. É cheiro de quê? De um cereal que está fermentando. Então, tem cheiro de massa mesmo. Então, assim, são cheiros que são difíceis de você descrever. E o Rodrigo tem nojo de alguns deles. Mas são cheiros normais. Então, assim, para o Rodrigo, estaria ruim. Para mim, eu sei que não está ruim. Porque eu já senti esses aromas, esses cheiros em outros lugares. E ele não sentiu. Então, para ele, a referência é ruim. Então, dissociem esse negócio de bom ou ruim e usem os dois sentidos, o nariz e o olho. O olho para vocês verificarem a atividade visual e superfície se não tem mofo, tá? Isso vai mostrar. O ser humano ele tem vários sentidos, né? Então, você tem que, às vezes, conjugar o sentido do olfato e da visão para ter a decisão se aquilo é bom ou ruim, tá? Isso é muito importante, porque lá na comunidade, às vezes, eu não consigo responder com a velocidade que vocês precisam e realmente tem muitas dúvidas em relação ao aroma a partir de agora. Por quê? Porque já está dando quase as primeiras 24 horas, né, que a gente misturou o fermento. Então, as pessoas começam a ter curiosidade e começam a cheirar.
É normal. Vamos lá, fale em eu. Olá, Cris. Deixa eu ver aqui pessoas que eu não chamei. Lilian, eu chamei. Estou procurando aqui uma pessoa que a gente não chamou. A gente, gente. Eu sou praticamente várias pessoas ao mesmo tempo. Verdade. Eu já falei isso para vocês, né? Que isso não é errado, que isso não é falsidade, né? Oi, Tudo bem? Bom dia! tudo bom e você? Bom Tudo dia. bem? Que dentes bonitos. Me fala, me Obrigada. fala de onde é que você é, seu Eu nome. sou de Belém do Pará. Me chamo Opa! Janice. Eu ainda não fui para Belém do Pará e quero muito ir por causa Ah, da comida. ai, vem mesmo, vai ser um prazer te receber quando você estiver aqui, olha. Ei, Me eu fala. estou muito, muito, muito feliz. Eu tenho uma novidade para te mostrar. Quer ver? Olha, deixa eu Olha ver se aí, dá para me te mostrar. que Tá vendo? beleza. Já começou a fazer, Deu para ver? a gente, Olha, a gente nem começou a fazer e você já está fazendo. eu tenho assistido seus vídeos, suas aulas, e eu aí não aguentei, não, vou fazer logo. Aí ontem eu fiz e deu certo. Olha, mas estou muito, mas muito Tô feliz mesmo, vendo. viu, Nanda? Essa eu falo que as pessoas Não ficam. estou te ouvindo, Não está me ouvindo? não estou te ouvindo, Nanda. Mas vocês todos estão me ouvindo? Então depois você vai ter que ver. Não está me ouvindo? Vê Não aí. estou ouvindo, Mas todo mundo está não estou ouvindo. ouvindo. Vamos ver, vocês estão Oh, que ouvindo? dó. Falem aí para mim. Não tem problema. Depois você volta o Não vídeo. estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Vamos ver. Espera aí. Que pena. Vê se você está me ouvindo. Não sai, Oh, queria não. tanto falar com Espera aí. ela. Pode falar. Olha, pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar. Olha, o que eu queria porque eu acho que ele ainda ficou um pouco. O meu forno, eu acho que ele ainda ficou um pouco muito assado, porque quando passou os 30 minutos que eu destampei, ele já estava nessa cor, bem coradinho, ó, não sei se dá para você ver. Já vi. Não tem E erro, aí não. eu Então tá destampei a certinho. panela, baixei bem o fogo, o forno, não estou te ouvindo, só vou te falar, depois você me fala. Tá. E destampei o forno, abaixei bem a temperatura para ele poder terminar de assar por dentro, entendeu? Entendi. Essa que foi a minha dúvida, que eu fiquei assim. Vou te responder, depois você vai olhar no vídeo e você vai conseguir ouvir, tá bom? Vamos ver. Olha só, você não errou. Seu pão está certo, tá? Cada forno tem um tempo. Então você, aos poucos, vai começar a ver o tempo do seu forno. E aí, se você quiser o pão mais claro, você vai ter que diminuir a temperatura. Se você quiser ele mais moreninho, você vai ter que assar mais tempo. Mas você está de parabéns porque você está no caminho certo, tá bom? E assiste depois o vídeo. Vou escrever aqui. Assiste depois o que eu respondi. Depois o que eu respondi. Peraí. Depois o que respondi. O que respondi. Então, Escrevi aqui para você. Assiste aqui o que eu respondi, tá bom? Obrigada de você ter entrado. É a internet que falhou, mas ela vai ver o vídeo, eu tenho confiança. Gente, vocês viram como é que as pessoas ficam felizes de fazer? Eu sei que as pessoas ficam. Não, sabe o que pode ter sido? A internet falha e aí o vídeo começa a não carregar por completo. Né? Eu estou. Vamos lá. Quem falou aqui? Eu. Estou ouvindo. Gente, tem umas fotos de vocês tão bonitas que eu queria clicar em todos, só para ver quem são. Os cabelos aqui. Vamos lá. Eric, eu acho que eu conheço você. Bom, acho que eu já chamei você. Só estou chamando pessoas que eu nunca vi, tá? Ah, não está conseguindo participar. Chamei João Pedro. Bonito esse nome, né, João Pedro? Vamos lá. Tudo bem, João Pedro? Bom Tudo dia. ótimo, e você?
Tudo bem, me fala de onde é que você é e a sua dúvida. Então, eu sou de Itajubá, Minas Gerais. Conhece Nossa, Minas? tá frio aí, porque tu tá embaixo da Nossa, coberta. muito frio. Então, a minha dúvida, eu tenho um Levan há quase um ano. Aham, Ele estava na geladeira por um tempo, depois eu acabei esquecendo dele e achei que tivesse morrido. Mas depois eu comecei a assistir uns vídeos na internet e achei um vídeo seu falando sobre o fermento, como que a gente deveria alimentar, tudo. Aí depois não alimentei. Aí passou mais um tempo, ele criou meio que uma aguinha em cima, sabe? aham. Aí eu fui pesquisar sobre o que que era. Aí eu tava vendo, não sei se está certo, que o fermento, quando ele junta essa água em cima, é que ele tá com fome. É um E tipo, pouco. juntou muita aguinha em cima. Aí eu Escura? pensei o quê? Vou alimentar. Tirei essa água, comecei a alimentar ele todos os dias. Não deu, não cresceu muito, ele não ficou muito ativo. Eu falei, deve ser a farinha, que a farinha não é muito boa. Aí eu tava vendo, não sei se você conhece Rogério Shimura, com certeza deve conhecer. Sim. Eu vi uma cultura que ele fez com uma maçã, ele fermentou uma maçã e começou um levain a partir dessa água de maçã fermentada. Aí eu Aham. falei, ah, vou tentar, né? Fiz essa água de maçã fermentada durante uma semana. Peguei essa água fermentada, coloquei dentro daquele levain. Falei, ah, vamos ver se vai dar certo. Uma semana depois, o negócio tava super ativo. Tipo assim, cresceu muito, muito, muito. Porque você deu Ficou, açúcar. ficou cheio de bolha. Então, tipo, eu falei, nossa, deu super certo. Na realidade, você misturou. Você jogou numa cultura que estava fraca, tá? Que estava meio Aham, jogada. Você jogou alguns outros micro-organismos, porque a água de maçã que você fermentou tinha alguns outros micro-organismos, entende? E açúcar, mais do que tudo. Então, açúcar é aham, energia. Mas assim, se você tivesse alimentado todo dia a sua cultura, não teria necessidade. Somente com água e farinha você consegue manter o fermento, né? Tem muitas uhum, pessoas que utilizam água fermentada de frutas, né? Mas assim, o tempo inteiro não. Geralmente as pessoas usam isso para começar. E as pessoas usam isso para ter a certeza que vão conseguir. Por quê? Não sei. Porque desde que o mundo é mundo, você mistura água com farinha, aham. espera e fermenta. Porque foi assim que se Então, fermentou. eu tinha começado um levain integral, assim. Água e farinha integral. Por uma semana ele deu certo. Aí depois ele começou a ficar estranho, sabe? Meio barrento, não tinha mais muita bolha. Eu falei, ah, morreu. Porque assim, Aí, as bolhas, elas não ficam o tempo inteiro. Às vezes vocês se uhum, ligam a esses negócios de bolha. Assim, quando vocês têm muita água no fermento, é natural que ele tenha mais atividade e bolhas. Quando ele tem menos água, quando é um fermento que está mais firme, as bolhas aparecem de outra forma, né? Porque assim, ele não é aquela parada tipo caldeirão da bruxa, que está fervendo e tem uau, é, bolhas. Não é sempre assim. E aí a gente eu fica, sempre como a vejo gente vê aqui, muito, a gente nossa, fica no Instagram a achando gente vê, que tem que tipo, no ficar. Instagram a gente vê aqueles levain com, tipo, transborda até do Não, pote. Mas eu falei, meu então, levain nunca transbordou. o seu fermento não vai transbordar se ele estiver num pote que comporte o crescimento dele. Quando você vê um fermento que transborda, é um fermento que tinha mais fermento do que aquele pote poderia suportar. Uhum, Entende? Que nem quando a gente coloca muita massa de bolo, eu não sei se você já na viu isso, forma. na forma e vira um vulcão no forno. Sim, Não é aham, que o nosso bolo estava super bom, super ativo. A gente levou a quantidade para a forma, entende? aham, O fermento é aham, exatamente a mesma coisa. Essas fotos que viralizam, que aparecem na internet, de tipo, ai, tá transbordando, superativo. Não, não é superativo. A pessoa é louca, ela não tem noção do aham, crescimento do fermento dela e ela coloca num pote que não supre aquilo. E aí depois ela fica toda orgulhosa, porque transbordou. Primeiro que é uma droga para limpar, é uma manhaca para limpar quando aquele transborda. gruda, né? Isso. E ainda tem outro perigo. Se ele chega a levantar a sua tampa e você não percebe, aquilo pode ressecar e aí sim você corre o risco de perder o fermento. Entende? Porque ele Uhum, fica, se ficar exposto, ele resseca.
né? E aí realmente ele Ele pode resseca morrer. muito fácil. Então o Uhum. que que Muito, ele muito. forma uma nata, uma casca. É. Tanto é Então que quando a gente alimenta ele, se você não limpa a borda do pote, ele fica super ressecado. fica uma coisa dura, uma nhaca que você tem que deixar de molho na água Uhum. bastante tempo para sair. Ninguém quer lavar esse pote aqui em casa. Então, assim, usou, lava logo, usou, molha logo, porque o bicho é resistente mesmo. É, às vezes até na colher mesmo, você tem que colocar a colher de molho, ou lavar em seguida ou colocar de molho. A sua dúvida era o quê? Se podia botar a água de fruta? Se você tinha Não, a feito dúvida mal? era, a dúvida era mais ou menos isso mesmo, sobre aquela aguinha que juntou em cima do fermento, se era fome, o que que era. No início, no início da criação, se for um método que usa muita água, é normal. A água vai se Uhum, separar mesmo porque a farinha não tem capacidade de ficar com aquela água, de reter. Se é mais adiante, é porque você ficou muito tempo sem alimentar mesmo. Aí fica, entendi. né? É Uhum, normal também. Aí o líquido pode ser escuro ou não. Lembrando que a gente não precisa ter medo desse líquido. Esse líquido já existia lá, né? Ninguém veio e botou. Então, você pega, pode tirar esse líquido ou pode misturar com tudo e alimentar. Lembrando que quando entendi. está com esse líquido, porque ele foi abandonado na geladeira, ele vai estar ácido. Então, É, bem ácido. vai ter que alimentar algumas vezes para tirar essa acidez do Aham. fermento. Tá bom? Mas agora ele tá com um cheiro maravilhoso, tipo de Então, malte, agora você cerveja. cuida desse bicho e para de ficar botando frutinha nele, tá? Tadinho. Agora eu consegui reativar. Tá Ah, eu vou bom, ter que fazer um print da tela. tá bom. Beijão para você. Bom dia Beijão. para você. Obrigada. Obrigada por você Pra ter você entrado. também. Tchau, tchau. Tchau. Vocês fazem muita coisa, né? Muita arte. Me chama, vou te chamar. Então, pode ser uma solução para quem mora em lugar muito frio? Não, não é uma solução. Ele fez porque ele já estava doidão, você não viu? Ele estava tentando de tudo, ele viu, ele tacou lá. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Ana. Ai, desculpa, acabei de acordar. Que isso, imagina, eu acordei há pouco tempo também. Vem cá, me conta o seu nome, da onde você é e sua Meu dúvida. nome é Sheila, eu moro em Santos. Santos é bonito. É. E eu estou iniciando a minha vida, né, de Hum. pão com fermentação natural. Eu tenho as dúvidas muito pontuais, tá? Então eu vou te falar. Meu fermento cresceu, tá lindo. Esse é o momento de usar, mesmo que seja no segundo dia? É o segundo dia da criação? Não, não está estável ainda a sua cultura. Você tem que esperar. E ele vai baixar, porque ele Vai. cresceu. E aí, que Sempre momento vai baixar. Ao longo da vida dele, desde o início, ele tem esse ciclo. Ele cresce, fica lá no alto e desce, tá? Sempre. Então não assustem. Porque às vezes as pessoas acham que, ai, desceu, morreu. Não, isso? não morreu. É normal. Tá. Então tá no segundo dia. Desceu, tô continuando alimentando, porque eu já fiz várias tentativas, né? E aí, que momento que eu sei é o momento? É o sétimo dia, é o oitavo dia? Quando eu estou criando, depois do sétimo dia, eu já começo a usar. Então, assim, a gente vai seguir uma rotina, né? Amanhã vai ter o terceiro episódio, aí vocês vão ver o que eu vou fazer, e aí eu explico. Então, é assim, vocês têm que entender que cada método tem um tempo. Então, assim, se você fizer o meu, é um método. Se você fizer o do Estrelinha, é outro, o do cara lá de Marte. Então, não Tá, misturem. Quando vocês tá. misturam é que dá ruim, tá? Então, Tá. faz uma coisa assim, 100%. Ah, eu quero testar vários. Então, você vai ter que ter vários potes. Porque quando a Tá. gente quer testar tudo, pegar um pedaço de cada um, fica uma coisa, uma Eu colcha já de retalho. fiz isso, não deu certo. Não dá certo, porque você mistura parâmetros de coisas muito diferentes. Isso. Então, quando eu falo de verdade, que assim, a gente tem que ser realista, né? Eu faço de um jeito. Eu sei que existem vários outros, né? Então não é para condenar, é para vocês até entenderem por que às vezes vocês falam mal do meu ou do outro quando vocês misturam. Que Isso. se Isso é vocês fizessem só um, vocês acertavam. E alimentar na geladeira? Deu certo, ele está na geladeira. Eu preciso alimentar e voltar ele para a geladeira ou eu tenho que deixar ele em temperatura ambiente?
Então, na minha vida não existe temperatura ambiente. Na minha vida existe... A temperatura ambiente é de tantos graus. Depende de onde você mora. Quando as pessoas Eu moram... não vou fazer pão. Eu não vou fazer pão, mas eu não quero que ele morra. Eu tiro ele da geladeira, alimento e volto na geladeira? Então, se você mora num lugar quente, você vai precisar da geladeira. É isso, entendeu? Se você mora num lugar frio, tem gente que mora num lugar que nunca passa de 10 graus. Ela vai poder deixar sempre do lado de fora. Tá. Entendeu? Não vai morrer. Não é o fato dele estar do lado de fora. Depende, tem que saber a temperatura que está do lado de fora. Entendeu? É. E aí, Aqui assim, tem- não vou fazer pão. É bom alimentar. Porque se você só alimenta, vamos dizer, só quer fazer pão uma vez por mês, vai ficar Isso. complicado. Tá. Uhum. É bom alimentar. Entendeu? Senão ele vai ficando como esse rapaz falou. Fica na geladeira. Eu tiro ele da geladeira, alimento e volto para a geladeira. Não, geralmente você deixa ele crescer, multiplicar, e aí você ou faz o seu pão ou guarda. Entendi. Ok, era isso. Ai, que bom, adorei. Tá bom? Nossa, me ajudou muito. Imagina. Obrigada por você ter participado. Tá bom? Bom Beijo, dia. Ana, obrigada. Bom dia. O fermento gera muitas dúvidas. Quantos graus? Não sei, Cris. Entra para perguntar. Gente, me deu uma sede. É porque café dá sede, né? Vou procurar estudar isso. Por que que café dá sede? Gilda, vou chamar você, Gilda. Depois eu chamo você, Ana. Andrícia. Andrícia? Oi, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bom e você? Tudo bem. Me fala seu nome, de onde você é e sua dúvida. Então, meu nome é Gilda, eu moro em Petrópolis, estado do Ai, Rio. adoro Petrópolis. Eu moro em Nogueira, entre Ah, eu Petrópolis. passei. Eu ia para o Promenade todas as minhas férias. É um clube que tem em Nogueira. Eu moro aqui em Nogueira, mas um pouco mais acima, próximo ao Sesc. Então, minha dúvida não, olha só, queria te mostrar, olha que lindinho que eu fiz. Opa! E olha como ele cresceu. Deixa eu olhar. Peraí, ó, Olha aí! Já tem que tá dando pra... comemorar, porque temos vida. Temos, é. E tava frio ontem aqui, na hora que eu fui dormir, já era tarde. Eu olhei o bichinho nada, coitadinho, ele tava bem frio e aí eu tive que fazer esse negocinho aqui, assim, ó. Tá dando pra Pô, ver? mandou bem. Isso. Aí ele Fala. cresceu. Aí ontem eu já anotei tudo, fiz meus caderninhos, já anotei tudo. Opa, você está muito aplicada. Já Isso. apaixonei. E aí eu fiquei muito preocupada com o negócio do forno, sabe? Porque eu fui ver as temperaturas, controlar a temperatura do forno, para ver o que dava. Eu tô com um forno, não tem muito tempo que eu tenho ele, eu comprei um forno tipo industrial, aquele de pé, sabe? Aqueles pretos de pé que fica do lado Aham. de... Então, e ele é a gás, grandão e tal. Só que ele Só não que eu mostra a temperatura que ele fala que dá. não mostra, mas eu já tinha um termômetro de forno. Eu gosto de cozinhar e tal. E eu tenho um termômetro de forno que eu botei nele, justamente porque a gente estava assim logo no início com um pouco de problema em assar bolo, o bolo queimava, ou então o bolo solava. Aí eu falei, não, deixa eu botar para a gente saber a temperatura. Aí eu comecei a botar a temperatura, botar aí para controlar. E aí ontem eu comecei do pequenininho, né, do menor graduação. Pô, o bicho não parava de subir. Ele começou, a 20 minutos era 130, a 30 minutos 140, 40 minutos 150. Isso Aí eu no deixei... mínimo, né? No mínimo. Aí Ele tem 70... ele tem uma pedra embaixo? Não, ele tem duas grades. Eu botei na grade, tem duas grades. O termômetro está na grade de baixo. Porque às vezes o que acontece? É gás que você falou, né? Aquele botijão. Pois é, o que ele faz? Ele acaba mandando a energia, mas ele não controla a vazão que manda essa energia. Entendi. E aí você tem um forno que para todo sempre esquenta, pelo que a gente está vendo aí, né?
Menina, aí, pô, aí o gás ontem ficou mais de 2 horas ligado, 70 minutos, 160. Eu falei, porra, não vai parar. Aí depois tá, aí eu passei para a medida 2, aí a medida 2 eu acho que foi até uns 200, a medida 3, aí 210 também já estava ficando Então meio de você saco. está, então agora você está conhecendo o seu forno. A sua dúvida é, como que eu Ah, faço em relação a esse mínimo? aí a gradação maior, eu acho, assim, porque já estava ligado um tempão, e aí eu botei para maior, e eu já tenho visto isso, porque eu 250, Tá bom. tá bom. Você vai Tá conseguir bom. fazer, você vai conseguir fazer muita coisa nesse forno. É, Com porque certeza. eu falei assim, eu não sei qual é a temperatura que ela vai me pedir, e aí, como o mínimo não parava de crescer, eu falei assim, Não, pô, vai olha queimar. só, tá super bom. Você vai ver que é o É. seguinte, a gente consegue fazer, a partir de 215, consegue fazer o pão numa boa, 220. Eu não uso altas temperaturas. Embora muitas Ah, pessoas tá. usem altas temperaturas, eu não uso altas temperaturas. Seu forno está super bom. O importante é você fazer exatamente esse exercício. Conhecer o que é correspondente em cada zona do seu forno. Quando você faz Entendi. isso, você não fica mais na mão dele, né? Você passa a Ah, controlar exatamente quanto tempo que vai ter que esquentar, quanto tempo ele demora para hum. chegar naquela temperatura, que são coisas que eu falo na aula 2, que são importantes É, até para fazer o bolo. quando eu levanto, boto mais para o alto, ele vai muito rápido. Rápido ele Isso é bom, atinge aí os. aí você vai vendo, né? Porque aí você vai a gente entende por que tem forno que a gente tem que ligar muito antes e tem forno que não Uhum. precisa ligar tão antes, né? Às vezes a Aham. pessoa acha, liga o forno meia hora ele esquenta. Às vezes não é suficiente. No seu caso, você já vai ver que vai ser suficiente dependendo da temperatura. Então isso tudo vai dando os parâmetros da velocidade que a gente tem que ligar as coisas na nossa casa ou que a gente também tem que desligar. Certo? Eu só fico preocupada justamente com esse negócio que o bicho não parava de subir. Eu falei assim, Não fique poxa, vai. preocupada, fique zen, fique em paz. Tá tudo bem. Então, Agora tá. você não Ah, fale. agora, desculpa, te Agora você cortei. não está mais sem saber as coisas do seu forno. Você já está começando a ter consciência de quem que ele é, a verdadeira Tá. identidade. Aí eu fiz a massinha também, né? A massinha. A minha massinha, mas é farinha ruim, cara. Essa minha farinha é muito dura. Olha, ele tá dando até que ele consigo esticar um pouquinho, mas sabe, aquele Então, negócio que. E mas aqui tava. Eu a deixei gente na tem que minha cozinha. aprender, a gente tem que tirar o melhor resultado do que a gente tem. Eu tenho um aluno Aham. que chama José Bairral. Ele mora no Acre. Ele faz pães incríveis com Dona Benta. Dona Benta. Ah, tá. Então, Aham. assim, eu não consegui tirar o pão que ele tira da Dona Benta. Por quê? Uhum. Porque eu não me esforcei o suficiente. O José só Aham. tem a Dona Benta. Então, o José fez até ele Dona B. conseguir tirar o melhor. Então, assim, eu Aham. gosto de usar os alunos como exemplo, por quê? Porque até mesmo eu que faço pão com muita farinha, como eu tenho a possibilidade de ter algumas, eu já tenho minhas preferidas. Então, por mais que Sim. tenha a Dona Benta aqui, eu não vou ficar fazendo na Dona Benta se eu já tenho outras que eu tenho um resultado que eu fico feliz. Mas o José não Uhum. tem. O José só tem Dona Benta. Então, ele vai fazer, ele persistiu e, assim, ele faz pães maravilhosos com Dona Benta. Então, assim, É, entendam que vocês é, conseguem trabalhar com as farinhas. O grande lance entendi. é vocês insistirem, ir ajustando, entendeu? Cada vez vocês vão fazendo pequenos ajustes até tirar um resultado incrível. E tem uma hora que Entendi. realmente vocês chegam no máximo de cada farinha. E aí vocês Aham. entendem que é hora de trocar e variar, experimentar novos horizontes, que nem carro, né? Carro, Ah, quem gosta de é. carro começa com carro simples, depois vai evoluindo. É igualzinho, é É. igualzinho. É, e eu deixei na minha cozinha, aí hoje de manhã eu medi para ver, pô, tava 18 graus, fria pra caramba, né? É assim Tá mesmo, eu vendo? não sei. É, Petrópolis. É. Petrópolis. E Petrópolis. Vai favorecer para algumas coisas, mas para outras você vai ter que fazer as só suas para saber se engenhocas. você quer muito cedo, mas para um futuro, olha só como ela tá, para um futuro, Tá ótima, menina. Olha aí, é assim tá ótimo. mesmo? Chega uma hora que Ah. ela rasga, lógico, mas tá ótimo. Mas a tensão, achei uma tensão assim, sabe, muito pesada, muito dura. Não, Eu não está entendo. ótimo. Acredite, está ótimo. Que farinha é essa? Conte para nós.
Granfino. Olha aí. Tá É vendo? porque aqui agora, nessa época, os mercados estão meio escassos, não tem muita, Com não está tendo muita certeza. Eu sei. variedade. Não, e aí também Petrópolis não é tipo a riqueza das variedades, eu sei. Por causa da entrega tá meio difícil. Aí já era essa granfina. Eu comprei, mas até que tá indo, ó. Tá Tá indo. vendo? Gente, Mas, vai dar certo. Confia no processo. Tá bom? mas só para um futuro, saber num futuro assim, quando a farinha a gente acha assim que ela, mas não que tá assim meia dura, a pessoa tem que colocar mais água ou não? Não, aos poucos você vai ver se você tem a necessidade de ajustar tempo ou se você vai ajustar água, tá? Entendi. Mas aí você vai precisar fazer o pão até o final para ter essa percepção. Aí Tá vai ser a bom? prática depois, tá bom. Isso. Obrigada de Obrigada. você ter entrado e você está de parabéns por estar se preocupando com todos os pontos que são importantes para conseguir ter o sucesso no futuro. Tá bom? Tá bom. Uma porção de piscos aqui em casa. Obrigada. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau. Gente, bom vocês fazerem todos os exercícios, viu? Se vocês todos fizessem o que ela fez, Gilda, a gente ia ter mais sucesso. Usa o Primor. Gente, Primor é legal, tá? Primor não é ruim, não. Primor não é ruim, não. Raquel, eu tenho dúvidas. Estou chamando você, Raquel. Gente, eu vi vários testes da Primor. Eu tenho aluno que usa Primor e Primor tá bom. Bom, né, esse nome, Primor. Deixa eu ver aqui. Tô olhando aqui, gente. É porque vocês estão numa velocidade que eu não consigo clicar. Quando eu clico, sai. Aqui, ó. Tô clicando no Ellen Greco. Tô clicando, mas aí sai o troço. Aguardando Ellen. Eu acho bonito esse nome, Ellen. Acho chique. Olá, Tudo bem? Bom dia, Ellen. Onde bom você dia. está? Onde você mora e qual é a sua dúvida? Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Opa, tá friozinho aí, né? As pessoas que Tá. entraram da caravana de Belo Horizonte já me contaram. Tá frio sim. Me Primeiro fala. eu quero te agradecer e te parabenizar, porque você é muito simpática, seu método é assim maravilhoso. Tá de parabéns, viu? Obrigada. Olha só, eu tô começando, assim, eu nunca fiz pão, né? Eu venho de uma família italiana que minha avó fazia pães. Eu lembro menina, ela colocava aqueles pães no sol com aqueles panos branquinhos, né? Aqueles panos de... Tudo alvo. E era assim, eu sou de São Paulo, né? Mas eu moro aqui. Então, eu vou começar a mexer, a fazer, porque eu quero fazer. Aqui em casa a gente tem problema. Eu, por exemplo, não como tanto pão, eu tenho dificuldade por causa desse sistema mesmo que já acontece com esses pães industriais e tal. Então, o meu objetivo é um pão mais saudável para minha família, né? E a minha dúvida é o fermento. Eu nunca fiz, né? Então, você até me desculpa, eu nunca fiz nada. Né? Eu tô vendo aí os comentários, não sei nada disso. Gente, o que quer alimentar? É tipo assim. Olha, você não sabe como é maravilhoso ser como você é, tá? É maravilhoso. Assim, principalmente para mim, que sou a pessoa que quer ensinar vocês, é muito melhor isso do que alguém que acha que já sabe tudo, mas não sabe nada, tá fazendo um negócio todo zoado e vai me dar muito trabalho. Entende? Então, assim, eu tenho noção, né? Eu faço bolo em casa, eu tenho noção de cozinha, tenho noção de massa, assim, eu tenho uma noção, entendeu? Entendi, Mas você pão, não é crua na cozinha, você não entrou ontem. Já entendi. não. Então, qual que é a minha dúvida no fermento? Primeiro que eu já não achei a farinha, não encontro a farinha, vou ver se eu consigo encontrar hoje. O termômetro vai chegar só daqui 15 dias. Mas vai chegar, você já despertou para a necessidade dele, isso é importante. Já sei essa questão da textura daquela bolinha, eu não fiz ainda não, porque eu estava em outro lugar e eu cheguei aqui ontem, sabe? Ok. Então, qual que é a minha preocupação? Já entendi, como eu estou vendo suas lives, estou vendo tudo, estou olhando tudo, eu fico mais caladinha, mas eu estou observando. Porque eu gosto de observar para aprender. Mas isso é um mecanismo perfeito. Estou anotando tudo, né? O que eu vejo ali, vejo algumas dicas aí e tal, estou anotando tudo. Qual que é a minha dúvida? Na verdade, eu acho que você vai falar isso, não sei, talvez eu já Mas tenha. pode falar, pergunta, que eu já estou curiosa. O que é alimentar? Então,
olha só, o alimentar foi o que até a outra também teve dúvida. E é muito normal de vocês terem, porque é um passo adiante. Tudo que você escuta algumas pessoas falando e que você viu as aulas e você fala, gente, eu não ouvi isso, que é isso, né? Quando a gente está criando o fermento, num primeiro momento, no método que eu faço, no meu método, a gente só observa. Vai ter um momento, que vocês vão ver na aula de amanhã, que eu vou precisar pegar um pedaço, uma parte do que está no vidro e colocar nova farinha e nova água. Isso é o alimentar. Quando o fermento já estiver criado, mais uma vez, toda vez que a gente faz o pão, que a gente precisa ativar o fermento, a gente alimenta, né? Da nova farinha e da nova água. E a sua dúvida não é assim, minha dúvida não... A sua dúvida é uma dúvida. Entendeu? É iniciante, não interessa, é a sua dúvida. Então, assim, sempre pergunte o que você desejar. E a dúvida existe porque você viu nos comentários, porque você viu na comunidade, viu em algum lugar, né? Isso acontece. Eu lembro que a minha mãe, a minha avó fazia esse tipo de fermento. Aí. A minha mãe agora nem vai lembrar. Mas assim, então, tipo assim, eu peguei o fermento depois de 7 dias para poder fazer o pão. Eu fiz o pão, aí eu alimento e coloco na geladeira. É isso? Você vai ver que a mecânica é mais ou menos assim. Hoje, né? Amanhã, né? Que você vai fazer. Na realidade, vocês vão ver amanhã. Aí a gente vai ter uma aula de fixação depois também. E conforme vocês vão pegando o ritmo de fazer o pão, porque o que acontece? Em uma semana, vocês são apresentados a um método, que eu falo muito para vocês anotarem. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma velocidade para executar as coisas. Eu sei que realmente é impossível vocês saírem fazendo tudo do evento. Mas eu sei que é possível vocês aprenderem e terem conhecimento para fazer. Independente de vocês depois irem para o curso pago ou não, por que eu sei disso? Porque depois que passa o evento, depois de alguns dias, eu começo a receber fotos, e-mails. Então eu sei que mesmo para as pessoas que não entram na turma paga, existe muita gente, de verdade, que consegue. Então, por isso que também existe o evento, entende? Às vezes as pessoas ficam assim, eu só vou conseguir fazer na turma paga. Cara, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua escolha, né? O evento aberto acontece porque realmente vocês são capazes. O ser humano aprende olhando, anotando e depois fazendo, né? Isso é normal. Então, assim, se você vai depois continuar fazendo pão, essa mecânica de alimentar vai começar a fazer parte da sua rotina. Toda vez que você vai fazer o pão, você vai ter que dar nova farinha, nova água para um pedaço daquele fermento que cresce, fica ativo e aí você faz seu pão. E esse é o ciclo, provavelmente, que sua mãe e sua avó faziam também. Entendi. Ele Muito nunca obrigada. fica velho lá jogado. Né? Ele nunca vai ficar tipo um potinho de fermento de bolo que a gente deixa lá e a gente pega quando a gente quer e a gente não precisa ativar. Né? Esse fermento é vivo, então ele precisa ser ativado. Entendeu? Mas olha só, com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis. Tá? No início é muita informação, mas depois, acredita, vai ficando mais fácil e assim, fácil de ficar comum na nossa vida. Tá bom? Entendi. E eu tô muito feliz de saber, hein, que você está preocupada em fazer um pão melhor para sua família, porque esse é meu maior objetivo. Eu preocupo muito com a alimentação. Acho que a alimentação é tudo, sabe? Com certeza, porque o que a gente coloca para dentro é depois o que a gente é. No final das contas é isso. E aí as coisas que a gente tem no futuro, próximo, são decorrentes disso. Tá bom? Tem uma observação também, eu vendo os seus vídeos e tal, como que você vai... tudo que você fala sobre o pão aplica em tudo na nossa vida. Sabia disso? Aplica, porque eu sei porque eu aplico na minha. Então, para mim... Muito bacana. Eu queria muito que as pessoas tivessem essa sua percepção. A maioria dos meus alunos tem essa percepção, eles se identificam comigo. Isso eu falo espiritualmente falando, né? Você fala de uma forma, você faz uma analogia, eu acho isso muito bacana. Nossa, muito bacana mesmo, tá de parabéns. E aqui em casa tem vários piscos também, tá? Depois você mostra seu pisco, que eu não vi seu pisco. Vai lá nos destaques que tem uma bolinha só do pisco e outra da Tica. Eu vou olhar. Ficar lá que você olha, tá bom? Muito obrigada, tenha um bom dia aí, tá? Você também, obrigada. Tchau, tchau.
Olha aí, gente, as dúvidas de vocês sempre são dúvidas. Alguém pode me passar. Vivi, assista os episódios. Saia dessa de receita. Sério mesmo. Me chama. Cliquei em você. Ai, tem um arco-íris na sua foto. Acho que você vai ser a última pessoa. E eu não sei seu nome, porque está abreviado. Vou descobrir seu nome agora. Oi, Nanda. Bom dia, tudo bem? Bom Me dia, fala eu seu sou, nome, aonde você está e a sua dúvida. eu sou a Maria Clara, moro em Indaiatuba, interior de São Paulo. Uma Indaiatuba, eu tenho uma amigona em Indaiatuba. Fala. É, e eu sou nova no teu conhecimento. Primeiro, eu quero te agradecer muito por você estar partilhando o teu conhecimento, né, para Imagina. muitas pessoas que não conseguiriam obter isso. Muito obrigado, Deus lhe pague. Obrigada a você. Toda vez que vocês me agradecem, ele com certeza já me pagou há muito tempo. Então, tá ótimo. Todo e-mail que eu recebo, todas essas coisas que eu recebo, com certeza já são uma forma de pagamento. Pode acreditar. Então, eu estou adorando, apesar de ser assim, zero, fazer um pão. Mas eu fiz ontem o fermento e ele não cresceu. Vamos O que ficar calmos. Você aqueceu? Em Indaiatuba tá frio. Não, eu não aqueci. Como ontem eu fiz um pão rápido de farelo de trigo, que eu deixo crescer umas 3 vezes, não é esse sistema seu. Eu liguei o forno, tudo, ficou na cozinha, mas cheguei hoje, não cresceu Você nada. tem um termômetro? Não, não tem. Eu só tenho a balança. Então, com o tempo você vai adquirir, que eu sei, porque o bichinho vai te morder, vai te pegar, você vai ficar interessada, tá? Aham. E aí, olha só, a gente precisa aquecer ele. Lembra que na aula eu falo que para a criação a gente precisa de uns 29? Sim. Então, tenta proporcionar um ambiente quentinho para esse fermento. É lógico que agora de manhã, para quem já assistiu o episódio na quarta-feira, ontem, agora vai dar ainda 24 horas. Tá muito recente, tá? Tá. Então, assim, eu misturei o meu ontem de noite. Eu só vou ver atividade provavelmente hoje de madrugada. Mesmo proporcionando quente, ou seja, às vezes precisa de mais de um dia para ele mostrar alguma atividade. E às vezes a atividade que você vai ver não vai ser igual a do meu vídeo. Às vezes a sua atividade vai ser menor. Mas a gente precisa entender que o frio vai prejudicar você. Porque no frio as coisas ficam mais lentas. Até a gente fica mais preguiçoso, não fica no frio? Verdade. Então, a gente tem que tentar aquecer, a gente e você. Vai tentar aquecer, Maria Clara. Precisa aquecer de alguma forma. Tenta deixar num espaço com uma lâmpada ligada, né? Depois você vê se você estava assistindo a live aí. Você viu a moça de Petrópolis? Ela Vi. botou num isopor. Então, tenta proporcionar. Tem gente que bota embrulha em pano, bota no micro-ondas com um copinho de água fervendo para ficar quentinho, abafado, que o espaço do micro-ondas é pequeno, ou seja, é fácil de deixar aquecido. Tem várias ideias. Vai pensando em como você pode manter um ambiente aquecido, mesmo sem você estar com termômetro, a fim de começar a gerar uma atividade naquele pote. Entende? Ok. É isso que a gente precisa. O sucesso inicial vem de você ter uma temperatura mais elevada para surgir a vida. Precisamos. Tá? Tá bom, muito obrigado, viu? Nada, imagina. Obrigada de você estar animada para participar. Tá bom? Tá. Eu que agradeço. Aqueça o fermento, tá bom? Tá. Bom dia para você. Obrigada. Obrigada eu. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho uma amigona em Indaiatuba. Gente, eu vou salvar a live, sabe por quê? Porque o Instagram ontem fez um negócio muito louco comigo. Ele não me deixou salvar aqui no meu perfil. Eu tive que salvar no IGTV. Eu nunca fiz isso, então eu tô com medo. Então eu olhei aqui e faltam 4 minutos. Não fiquem tristes. Hoje a gente tem uma aula de revisão lá no meu YouTube, tá? E às 2 horas eu vou conversar com o Rodrigo Marçal, que é um aluno meu, que é muito fofo, muito fofo. Vocês vão adorar o Marçal. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Então espero vocês nos próximos eventos online, tá? E fiquem calmos, não olhem para a dúvida do outro
se vocês não entendem nada e se sintam boiando, tá? E não achem que a dúvida de vocês é uma dúvida assim, ai, muito básica a minha dúvida. Gente, nada é básico na vida, tá? Então, assim, isso é referencial. Para algumas pessoas é, para outras pessoas não é. E assim, a importância para assim, a importância do que os outros acham nunca deve ser o norte para vocês, tá? E tem que importar o que você está achando. Se você está com dúvida e é iniciante, dane-se, você pergunta, tá? Então tá bom. Vou fechar aqui.